Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. É sempre um desafio discutir as cheias no verão ou os incêndios no inverno. Neste caso foi no outono que a Fundação Francisco Manuel dos Santos, no seu mês da Educação e Ciência, analisou os fogos florestais em Portugal no contexto das alterações climáticas. E é o tema que trazemos nesta edição do nosso programa com os nossos convidados. Domingos Xavier Viegas, o professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Ele dirige o Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais. Para esta conversa também convidámos a professora Fantina Tedim, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e coordenadora do Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território, tem investigado o contexto social do Portugal rural para implementar ações sociais de modo a prevenir incêndios catastróficos. São os nossos convidados de uma conversa onde vamos pôr as mãos no fogo. Muito obrigado pela vossa presença aqui em estúdio. Vamos falar sobre os incêndios florestais. Começo por si, Domingos Xavier Viegas. Há um ponto em comum, penso, na vossa perspectiva e que, enfim, muitos têm levantado, mas talvez seja a hora neste programa também falarmos sobre o que nós entendemos, a nossa relação com o fogo e, sobretudo, a ideia da natureza natural, basta a expressão, da dimensão natural do fogo. O fogo é natural desde sempre. Quando é que nós deixámos de olhar para o fogo com essa naturalidade, professor? Eu julgo que foi desde que o homem começou a dominar o fogo, portanto, a usar o fogo para o seu próprio benefício, sei lá, para fazer diferentes atividades, e depois começou também a usar o fogo para dominar a natureza, ou seja, tomar conta dos espaços para o ocupar, portanto, com a agricultura, com outro tipo de atividades. E essa foi uma prática, digamos, que foi estabelecendo na civilização, e hoje em dia, para muitas pessoas, o fogo é considerado como algo que é indesejável, que não é, digamos, próprio, não se deve, digamos, permitir, não se deve tolerar, e no imaginário comum, digamos, quando há um fogo, as pessoas associam ao incêndio. Portanto, nós distinguimos, digamos, na ciência distinguimos. Isso é muito interessante. A diferença entre fogo e incêndio. Quer explicar-nos? Para nós, o fogo é naturalmente a presença da combustão na natureza, que é, como já acabámos de ver, normal, pode ser inatural, pode até ser introduzida pela própria natureza com uma trovoada, com um raio que induz o fogo. Por outro lado, o fogo pode ser usado, e bem, digamos, para gerir a natureza, portanto, para, por exemplo, reduzir a carga de combustível, para controlar, enfim, várias situações, digamos, de crescimento de vegetação, inclusive até mesmo para combater o incêndio. Mas daí distinguimos o incêndio, incêndio que é o fogo não desejado. Portanto, consideramos o fogo como algo que é tolerado e desejado, digamos, pela natureza, portanto, isso para nós é o fogo, mas quando ele se torna não desejado, ou quando ele pode pôr em risco bens ou vida de pessoas, aí já o qualificamos como incêndio. Terá havido uma época nas civilizações em que o homem perdeu o controle do fogo, é isso? De facto, ou se calhar pensava que tinha o controle e verificou que não era assim, e enfim, depois passou de facto a ver o fogo como algo que era indesejado. Isso foi a partir de quando? Existem estudos sobre isso? Existem na história, digamos, no nosso período, enfim, mais recente, eu diria, meados do século passado, portanto, e em muitos países já, pronto, durante o início do século passado se começou a ter a ideia de que os incêndios deveriam ser combatidos. Estou a reportar-me aos Estados Unidos da América, onde este problema tem sido mais estudado com mais cuidado, portanto, também do ponto de vista histórico. Houve realmente no início dos anos 15, 20, estou a falar de 1900, em que foram tomadas medidas organizacionais para combater o fogo, os incêndios. Porquê? Porque houve alguns incêndios que se tornaram devastadores. Houve alguns incêndios históricos que... Está a falar em Portugal ou no mundo? Neste caso estou a falar dos Estados Unidos. Uhum. E em Portugal? Em Portugal, eu direi que o crescimento dos incêndios foi talvez um pouco mais tarde, portanto, nos anos 40, 50,
e de modo muito particular a partir dos anos 70, 80, em que começámos a ter verdadeiramente grandes incêndios, grandes áreas percorridas pelo fogo e começámos a organizar, digamos, o nosso sistema de combate, porque até por volta de 1970, 80, pouca organização tínhamos. Até porque havia uma realidade diferente. Havia muito mais habitantes nos espaços rurais e qualquer pequeno fogo que se iniciasse e que havia era prontamente combatido. E nós sabemos bem que se um incêndio for combatido nos seus estágios iniciais, estou a falar de primeiros 20 ou 30 minutos desde a origem, ele pode ser, em princípio, controlado e combatido. Portanto, as estatísticas mostram que até aos anos 70 praticamente não tínhamos incêndios com mais que 100 hectares, portanto, centenas de hectares. Professora Fantina, é excessivo associar este descontrole em relação ao fogo associá-lo ao abandono de determinadas paisagens pelo homem, associando, por exemplo, a prática de fogo controlado como uma atividade ligada à agricultura, passada de geração em geração. A partir dessa altura teremos ficado sem esse conhecimento do controle do fogo e de como o fogo pode ser amigo da população local? Eu acho que a forma como depois, a partir de um determinado momento, o fogo foi penalizado legalmente, contribui para essa erosão, mas nós temos que recuar um pouquinho. Essa visão de que o fogo era uma ameaça para eliminar tem a ver muito com a mensagem que as escolas de engenharia florestal da Alemanha e da França passaram, e foram essas escolas que também levaram para os Estados Unidos esta visão de que o fogo era sempre uma ameaça, porque o primeiro presidente dos serviços florestais norte-americanos formou-se na Europa, e foi da Europa que levou a essa visão catastrófica. O que é que acontece? Acontece que as pessoas que vivem no meio rural, e que eu vou falar um pouco no passado, porque foi nesse contexto que me colocou a questão. Sim. Necessitavam do fogo como um instrumento de gestão da paisagem. Certo. E repare, eles tinham mais a perder se perdessem o controle do fogo. E embora eles não tivessem os mecanismos que nós temos hoje de informação sobre o perigo meteorológico do incêndio, as pessoas do mundo rural foram desenvolvendo um conhecimento ecológico, que eles sabiam quando é que podiam utilizar o fogo ou não utilizar. Por isso é que eu perguntei-lhe se abandonando o homem certas paisagens da sua intervenção, o abandono de atividades agrícolas, se agravou essa relação difícil entre o homem e o fogo em Portugal. Agravou, por um lado, porque as pessoas, houve uma perda de população das áreas rurais, e por isso é que houve um abandono, porque repare, até os anos 50 e 60, tudo o que era possível ser agricultado em Portugal era agricultado, porque havia uma população crescente que era preciso alimentar, e mesmo assim havia muita fome no meio rural. Portanto, mas com a imigração, efetivamente os terrenos que não eram produtivos vão ficar ao abandono, e portanto serão utilizados, depois serão ocupados pela vegetação, pelos matos e depois pela floresta. E efetivamente, com as alterações que nós conhecemos ao nível da energia, da utilização da energia, as pessoas deixaram de necessitar tanto dos produtos que iam buscar à floresta, e a complementariedade entre a agricultura e a floresta, que era fundamental, nomeadamente para, por exemplo, o mato para a cama dos animais, que depois servia de estrume para fertilizar os solos agrícolas. Toda essa complementariedade entre a agricultura e a floresta deixou de fazer sentido, porque a modernidade trouxe essas alterações. Professor Domingos, mas o que é que aconteceu com a academia? Deixou-se passar à margem de toda esta tendência? Deixou cavar esta ideia de popular
contra o fogo. A Academia não foi explicando os benefícios do fogo. O que é que aconteceu à Academia no meio disto tudo? Que sempre estudou. Tivemos escolas não só de engenharia florestal, agronomia, tivemos durante uma grande parte do século XX também técnicos de agricultura, uma escola de técnica nesta matéria. O que é que aconteceu com a Academia, professor? Eu concordo com a professora Fantina quando ela disse que a escola alemã, portanto, do centro e norte da Europa, para quem o fogo era uma realidade que era praticamente inexistente, e quando ocorria, sobretudo nos níveis em que poderia desencadear-se, por exemplo, nos países do sul da Europa, era considerado, digamos, uma realidade indesejável. E, portanto, um pouco essa mentalidade informou e formou muitas gerações de técnicos e silvicultores. Mas eu posso dizer, digamos, que desde que nasci, eu sou do tempo em que ocorreu o acidente de Sintra, em que morreram 25 bombeiros. Militares, até razão. E nessa altura, portanto, claramente víamos que os incêndios eram algo que deveria ser combatido. Mas também percebemos essa outra realidade, de que o fogo não é de todo mau. Portanto, e que haveria também que saber usar o fogo, não apenas deixar que ele fosse usado pelos populares, pelas pessoas que vivem no mundo rural e que necessitam dele para se ver livres de uns restos de corte ou de vegetação que não é desejada, mas como o fogo deveria ser até reintroduzido no território. Porque é uma forma, em princípio, digamos, económica e, enfim, quase natural, digamos, para fazer essa gestão de Esse fogo foi de 66. Sim, senhor. E nós criámos o nosso primeiro Parque Nacional em 72 e a partir do momento Gerês, a Peneda Gerês, e se calhar criámos a ideia de que são áreas que devem ser intocadas pelo fogo. Talvez possa ter também sucedido isto. Não necessariamente, porque o primeiro diretor do Parque Nacional da Peneda Gerês, o engenheiro Moreira da Silva, foi o responsável pela introdução em Portugal do fogo controlado. Existia lá? Então existia fogo controlado na Peneda Gerês? Sim, foi ele que trouxe os americanos. Começou a fazer essa prática de fogo controlado. No parque, portanto, ele foi capaz de reconhecer que a introdução do fogo como uma ferramenta até, não só de gestão da paisagem, mas até de conservação da natureza, era fundamental. E, portanto... Professora Fantina, é importante realmente o uso do fogo para reduzir a vegetação, não apenas nestas atividades de fogo controlado, portanto, fora do período de incêndios, como, inclusive, hoje em dia se defende que alguns incêndios devem ser deixados percorrer, enfim, com determinado controle, desde que não vão causar outros danos e que vão reduzir a carga de vegetação. Portanto, vão reduzir o risco. Extingue-se por si o fogo. A partir de certa altura não se controla e, portanto, extingue-se por si. Essa, digamos, é a perspectiva. Infelizmente, também temos tido situações que não referimos ainda, mas das mudanças climáticas, que estão a trazer condições cada vez piores. E todo este processo que estamos a falar, mesmo o uso do fogo pela população, já não está a ser feito nas mesmas condições. Portanto, muitas pessoas que aqui há uns anos, há uns 20, 30 anos, fariam uma queimada, por vezes já não são capazes de a controlar e temos tido vários acidentes mortais entre a população civil porque as condições de propagação não são as mesmas. Já vamos à questão climática. Professora Fantina, porquê que diz então que Portugal precisa de mais fogos e menos incêndios, não é? É, exatamente. Então? Eu acho, se me permite, eu acho que a sociedade portuguesa precisa perceber efetivamente o lado bom e o lado mau do fogo. Portanto, nós precisamos efetivamente de mais fogo, precisamos de menos incêndio. Porquê que precisamos de mais fogo, professora? Porque não é possível fazer gestão de combustível sem utilizar o fogo. Não é possível, por exemplo, fazer gestão de paisagens. Nós queremos, nas áreas montanhosas, felizmente, em muitas áreas montanhosas, ainda existe o pastoreio. Não é possível fazer pastoreio sem haver a utilização do fogo controlado na renovação das pastagens. Ele é necessário num determinado momento. E repare, nós não podemos efetivamente eliminar este aspecto. E alguns dos problemas que nós temos atualmente com os incêndios têm a ver com a visão urbanocêntrica do fogo. Okay? O Portugal sem fogos, é isso, não é? Pois, o lema.
Portugal sem fogos, não podemos ter Portugal. Assim, eu bati bastante no lema. Portugal sem fogos, nós não podemos ter um Portugal sem fogos. Nós temos que ter nós em Portugal temos que aprender a coexistir com o fogo. Mas quando se fala em coexistir com o fogo, não significa que o fogo nos vai causar danos. Senão não estamos a coexistir. Mas vamos provocar o fogo em determinadas alturas. Vamos utilizar o fogo em determinadas alturas, com os cuidados todos que devem ser feitos, porque efetivamente, repare, um dos grandes problemas nas áreas rurais neste momento, como o professor Xavier Viegas já disse, é que as pessoas que habitualmente viviam e vivem nas áreas rurais, elas tinham um conhecimento ecológico do fogo. Tinham, eu usei o passado. Usei o passado por uma simples razão. E tem, porque repara, um pastor sabe que se queimar mais do que a área que lhe interessa, vai ter que levar o gado para distâncias muito maiores. Sim. Repare, há exemplos de um incêndio de 2016 em que os pastores, por causa de ter ardido aquela área, e não foi por causa de fogo controlado colocado por eles, houve pastores que faziam mais de 35 km por dia. Acha que, e é serra acima, serra abaixo, acham que as pessoas foi por vontade própria que fizeram isso? Não, eles sabem que precisam de utilizar o fogo, mas também sabem que se as coisas se descontrolar, se a queimada se descontrolar e arder muito mais do que aquilo que eles estavam a pensar, eles vão ter prejuízo com isso. Professor Domingos, não foi isso que aconteceu também no fogo de outubro de 2017? Não houve algum descontrole por ali? Lembro-me que houve um domingo com um determinado contexto climático, uma segunda-feira diferente. Ora bem, realmente esse foi um dia bastante próprio, sui generis. Era 15 de outubro, digamos, formalmente era o fim da época de incêndios. Portanto, a partir daí seria permitido as pessoas fazerem queimas e queimadas. Além disso, esteve previsto que viria chuva. Exatamente. Para salvar no dia seguinte. Exato. Ora, isso faz com que as pessoas que têm necessidade de se ver livre de alguns restos de vegetação possam queimá-los, porque pensam que vindo a chuva, depois já não há problema. Mas isso não é fogo controlado. Vamos separar isso. Queimas e queimadas. São coisas muito localizadas. Uhum. É diferente do fogo controlado em que a pessoa está a queimar, digamos, uma extensão mais ou menos ampla, mas que exige algum planeamento, uma preparação e tudo isso. As queimas e queimadas apenas carecem de autorização e de estarem permitidas, pronto, se forem dentro da época. Então, introduzindo a questão climática, como é que eu consigo fazer um planeamento se os fenómenos extremos estão a acontecer de uma forma, enfim, não tão planeada quanto isso, quando as temperaturas estão a oscilar, em Portugal continental, nós temos tido um clima ameno, praticamente até ao dia de hoje, até estes dias aqui em novembro, quer dizer, já não estamos nas clássicas estações que tínhamos há uns anos, que se calhar permitiriam um outro planeamento. Como é que fazemos isto? Ora bem, nós podemos ter esse planeamento porque temos uma previsão do tempo que é muito rigorosa. A previsão do tempo a curto prazo, a 3, 4 dias, tem um grau de aproximação muito bom. E pronto, mesmo nesse dia, que estamos a falar de 15 de outubro, teria sido possível a população, digamos, com melhor informação, ter antecipado que de facto não era um dia próprio, porque tivemos não apenas a ausência de chuva, tivemos um fenómeno que foi um ciclone tropical, o Ofélia, que veio do norte da África, trouxe para Portugal ventos não só muito fortes, mas ar quente e seco, que durante horas fustigou o nosso país. E, portanto, nesse dia houve nada menos que 415 ignições, portanto, 415 fogos, enfim, pessoas que causaram fogo. Depois, esses 400 fogos de incêndio deram origem a 214 mil hectares ardidos, portanto, de fogos de incêndio num dia só. Portanto, foi um dia completamente excepcional. Foi um dia que, segundo o que me está a dizer, portanto, era possível prever que as condições de risco seriam das piores que tivemos em todo o ano e em alguns aspectos. Mas a minha questão é se nós vamos ter períodos mais longos ou largos com condições favoráveis à ocorrência de incêndios, devido às alterações climáticas, não vamos ter mais dificuldade em definir
os momentos em que podemos fazer ou devemos fazer o fogo controlado, ou simplesmente arriscamos fazê-lo no dia 30 de dezembro, porque aí não corremos riscos? Não. É certo que a dita estação dos incêndios se está a alargar, ok? Atenção que essa estação tem a ver com a época de combate, não é? Sim, mas tem a ver agora... com os meios. Épocas chamam épocas de incêndios, tem a ver com posicionamento de meios. Foi estabelecido assim. Sim, mas o sistema também alterou, mas o professor Xavier Viegas, em termos de meios de combate, acho não que será... estou a falar de combate, estou só a sublinhar que é aquilo que chamamos época de incêndios. Pode não haver. Os incêndios de 2017 nem sequer foram no verão. Foi em junho e outubro, completamente. Exatamente. Na altura havia o conceito de período crítico, foi fora do período crítico. Exato. Bem, nós temos de ter em conta que há elementos, há condições que são muito favoráveis para a ocorrência dos incêndios. São, por exemplo, para além da temperatura e da umidade, também a instabilidade da atmosfera, e há índices que medem essa instabilidade. Há, por exemplo, a questão da seca. A questão da seca é extremamente importante e nós temos mecanismos de medição, há instrumentos de medição e há índices de medição. Nós sabemos em que situação é que estamos. Então, se nós sabemos que estamos num período de seca, em alguns casos, com seca extrema, nós sabemos que as condições serão mais favoráveis à ocorrência de incêndios caso haja efetivamente ignições. Portanto, repare, os modelos climáticos que existem criam determinados cenários e aquilo que eles dizem é que, efetivamente, as condições para a ocorrência de condições que levam à ocorrência de incêndios extremos serão, ou de incêndios, se quiser, antes de pormos os extremos, Sim, de incêndios de elevada intensidade e com comportamentos muito erráticos, nós sabemos que isso pode acontecer. Agora, não se pode dizer, neste momento, é quando e onde sabemos que poderão ocorrer. E nós temos que estar preparados para essa realidade, mas isso não significa que nós temos que ter danos muito elevados por causa disso, nem perda de vidas humanas. Portanto, certo. Não é possível eliminar, mas é possível reduzir também o risco de incêndio. Claro, sem dúvida. E é possível. Como é que reduzimos o risco de incêndio, professora? É possível reduzir, e vamos ver o que é que se entende por risco de incêndio, porque às vezes as pessoas utilizam o termo risco em diferentes acessões. Eu não sei qual é a sua acessão, portanto temos que clarificar. Assim, eu quero os especialistas a explicarem-nos. Então é assim, risco de incêndio assim, tem a ver com a probabilidade de ocorrerem danos decorrentes da ocorrência de um incêndio. Isto é o que nós, por exemplo, na área dos estudos das catástrofes, estudo dos riscos naturais, é assim que nós definimos, é assim que as Nações Unidas definem, é assim que está definido na estratégia das Nações Unidas para a redução dos desastres, e é assim que no plano de ação de Sendai é considerado risco. Ok? Portanto, o desafio que nós temos é reduzir os danos. Nós não temos que... Ok, como é que nós reduzimos os danos? Pronto, de uma forma muito simples, mas para que todas as pessoas possam entender. É danos humanos, danos na biodiversidade, qualquer tipo de danos. Qualquer tipo de danos. Pode ser nas estruturas, perdas de vidas humanas, claro, mas também danos nas estruturas, danos ao nível ecológico, todo o tipo de danos. Repare, nós temos que perceber que no risco existe duas componentes, três agora, que é o perigo, neste caso o incêndio, e depois a componente humana, que tem a ver com a exposição e a vulnerabilidade. Portanto, vejamos, nós podemos, para reduzir o risco, nós também podemos reduzir o perigo de incêndio. E como é que nós o podemos fazer? Reduzindo as ignições que não são necessárias, ok? Por um lado. E por outro lado, reduzir as condições que permitem que o incêndio atinja intensidades muito elevadas, porque o incêndio, para atingir intensidades elevadas, ele tem que ter alimentação. É o tal combustível. Ele tem que ter combustível, ok? Sim. Portanto, sem isso, nós não iremos ter incêndios de elevada intensidade e aqueles que não são controláveis. Portanto, nós podemos reduzir o risco, significa atuar ao nível do perigo de incêndio
e reduzindo algumas ignições, mas também reduzindo as condições que levam a que ocorram incêndios de maior intensidade. E depois temos a componente humana, e aí temos que ter uma paisagem mais adaptada e, sobretudo, temos que ter uma população mais conhecedora, com maior conhecimento, melhor dizendo, e uma população preparada para agir. Uma população que sabe o que são os incêndios e sabe que os incêndios representam ameaças distintas, não é? E pelo facto, e têm que estar preparadas para saber. O que é preparadas para agir? É em caso de incêndio? Por um lado, ou é para prevenir o incêndio? Tudo isso. O preparar significa ser capaz de prevenir, mas também significa ser capaz, no caso de um incêndio deflagrar, saber o que fazer para evitar esse tal dano. Mas repare, na questão da preparação, eu acho que é um dos parentes pobres em Portugal, mas não é só em Portugal, mas é uma componente fundamental, a preparação. Mas, em termos de preparação, a preparação não advém apenas de dar informação às pessoas. A preparação exige conhecimento, mas o conhecimento é um processo que resulta da informação, mas sim, simplesmente enviar informação não vai gerar automaticamente então, conhecimento. Então o que é que sugeria fazer a um presidente de junta de uma área de risco? Vamos só para simplificar. Sim. Ele tem uma comunidade, não é só uma pessoa, sim, só uma família, é uma comunidade. O que exatamente. É que sugeriam fazer, professora? Eu tenho uma solução. Vamos embora. Então, primeiro, eu sou muito adepta de uma gestão adaptativa. E no exemplo que me dá, ou no cenário que coloca, cenário, sim, é o ideal para isso. Portanto, o que é necessário? Primeiro é necessário perceber qual é o problema dos incêndios ali. Ok? Primeiro, há a probabilidade de ocorrência, que se ocorrer, qual será a intensidade provável ou máxima que pode ocorrer. Primeiro, conhecer o problema. E repare, atualmente existem mecanismos, ou melhor, existem vários, instrumentos de simulação do fogo, do comportamento do fogo. Por exemplo, nos Estados Unidos, os serviços florestais, em algumas áreas, para identificar o risco de incêndio ou apenas até o perigo de incêndio, eles fazem correr milhares de... Mas nós temos cá já os analistas do fogo. Sim, eu não estou a dizer que não tem. Eu estou a dizer é que é importante conhecer o problema. Para conhecer o problema, então nós temos que conhecer efetivamente o combustível, em diferentes condições de umidade e de combustível, qual será a probabilidade de o incêndio atingir comportamentos distintos. E isso faz-se fazendo, portanto, uma avaliação, várias simulações, sim, com incêndios com ignição em diferentes pontos, em função também das características que ocorrem. Por um lado, identificar o problema e depois identificar quais são as soluções para aquele local. Portanto, e dotar aquela população de conhecimento, envolver a população no processo, não é decidir de cima para baixo o que fazer. Não, a população tem que ser envolvida. Porquê? Porque a própria população tem conhecimento, porque certo, a população viveu os incêndios, muita da população que lá existe já viveu... É um trabalho que podia estar a ser feito agora, não propriamente em agosto, correto? Esse trabalho com a comunidade. Este trabalho com a comunidade é um trabalho contínuo. E é necessário que seja a população verdadeiramente envolvida, porque as pessoas, quando se apresentam uma solução que é
top-down e que diz tem que fazer isto, aquilo e aquilo outro, elas depois começam a dizer, pois, mas eu sei que se calhar isto que me está a dizer para fazer, eu já tive a experiência que isso não vai funcionar, porque se o incêndio vier de norte ou se o incêndio vier de sul, certo, ele tem características diferentes. Mas deixe-me só dizer mais uma coisa. sim. Portanto, para completar para além do conhecimento, e aqui importa juntar dois conhecimentos, o conhecimento que resulta da experiência com o conhecimento científico. E os instrumentos de análise do comportamento do fogo que existem, por exemplo. Mas também importa desenvolver capacidades, portanto, para que as pessoas percebam o que é que podem e devem fazer em determinadas circunstâncias. E depois há um outro elemento que é muito importante, é que mesmo que as pessoas preparem a sua freguesia para que a probabilidade de ocorrer um incêndio seja muito baixa, sim, e para que o incêndio tenha características de baixa intensidade, é preciso também ter em conta a informação que é dada quando há um incêndio, quando há de flagrar um incêndio, e os analistas do fogo podem efetivamente identificar quais serão as áreas que poderão ser afetadas pelo incêndio. É necessário que haja informação para essas populações. E que elas saibam entender e descodificar. Exatamente. Mas já lá vou. Professor, o que é que sugeria este líder de comunidade que tem a sua comunidade ali naquilo que nós às vezes chamamos quase um barril de pólvora, numa zona propícia eventualmente? Essa é uma questão fundamental porque neste problema nós apenas podemos mexer em dois fatores. Um é a vegetação e outro são as pessoas. E ambos estão diretamente ligados com todas as fases dos incêndios. Relativamente ao Presidente da Junta de Freguesia que falou, antes de mais era preciso saber se é uma pessoa que tem sensibilidade para o problema, porque muitas vezes também estes homens, ou estas pessoas, não têm, digamos, a sensibilidade para o problema do incêndio. Eu conheço muitos, mas eu conheço muitos que têm uma grande sensibilidade e que desempenharam um papel extraordinário, portanto, nestes grandes incêndios que gostamos, e estão muito próximos das populações. Mas vamos supor que é uma pessoa dessas e que, portanto, conhece a sua comunidade, conhece os riscos, portanto, que lhe estão ali assim associados e, portanto, que vai trabalhar, portanto, com essa comunidade. A primeira coisa que é importante é realmente haver este trabalho continuado. Há um programa que é o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, que é uma iniciativa do Estado e que é uma tal proposta de cima para baixo e que me parece, digamos, que é um projeto muito promissor e com muitas boas qualidades, mas que lhe falta um pouco isto que a professora Fantina estava a dizer, de envolver mais as pessoas, de trabalhar, como nós costumamos dizer, de baixo para cima. Portanto, de trabalhar com as comunidades, de trabalhar de uma forma contínua, em vez de uns eventos, digamos, que ocorrem de vez em quando. E ainda há esse conhecimento na comunidade? Ainda há. E eu creio que em tudo isto, em todo este problema, é fundamental envolver, de facto, mais as pessoas. Já falámos deste aspecto, digamos, da sensibilização, da preparação, da prevenção, mesmo durante os incêndios. Nós sabemos que há, por todo o país, pessoas nas comunidades que têm capacidades, quer físicas, quer mentais, para ajudar os bombeiros. E aquilo que temos visto em muitas ocasiões, e particularmente durante este ano de 2022, em que os incêndios atingiram muitas zonas povoadas e que os bombeiros não eram suficientes para proteger cada casa. É isso que eu queria perguntar, como é que descreve 2022? Descreve realmente como um ano excepcional, pela seca prolongada, pelas ondas de calor que tivemos e, portanto, por um estado de secura da vegetação praticamente geral e permanente. Portanto, tivemos ali semanas, para não dizer meses, em que qualquer foco de incêndio em muitos pontos do país, para não dizer praticamente em todo o país, poderia dar origem a um incêndio. Felizmente as coisas não foram mais graves, tivemos alguns grandes incêndios e tivemos áreas ardidas importantes, mas não foram piores porque houve, na verdade, uma atuação pronta das forças, houve, pronto, de um modo geral, um ataque inicial bem sucedido. Estavam preparadas? Eu julgo que sim. Então havia conhecimento já de preparação para aquele evento. E estamos a falar... De modo geral, sim. Estamos a falar, professor,
Posso arriscar de maneira simplista, eu sei, sou jornalista, não sou técnico e cientista como são, mas podemos dizer que este 2022 é a amostra dos modelos de alterações climáticas que ao longo dos anos fomos projetando para Portugal? Em boa parte sim, não só para Portugal, mas para outras partes da Europa também. Nós que estudamos estes problemas e que antecipamos este tipo de problemas, vimos ser realizadas em 2022 várias das situações que prevíamos ou antecipávamos que pudessem acontecer em 2050 ou mais no final do século, mas este suceder de ondas de calor, estas temperaturas recorde, portanto, que foram batidas em dias sucessivos, são situações de facto que já configuram os efeitos da mudança climática. E todos sabemos que as previsões que existem nos levam a crer que o risco de incêndio vai ser agravado. Portanto, isto que falávamos antes do período de incêndios ser estendido no ano. Portanto, começarem os incêndios umas semanas antes e acabarem umas semanas após. Temos que abandonar a ideia dessa época de incêndios de vez? Sim, podemos chamar o que quisermos. As pessoas não gostam do termo época, mas há claramente um período que é mais favorável, digamos, aos incêndios. E o que nós temos que estar convencidos é que esse período está a alargar cada vez mais. Ou seja, a probabilidade de termos eventos extremos de incêndios, portanto, causados por temperaturas altas, ventos fortes, etc., podem acontecer não apenas naqueles meses de julho, agosto e setembro, como era tradicional, mas podem acontecer mais cedo ou mais tarde, como aconteceu em 2017 e como está a acontecer cada vez mais. Como foi em outubro, não é? Estamos a falar de outubro. outubro. Daí que as forças de combate agora estão em prevenção praticamente durante todo o ano. E o professor diria que as forças de combate, os bombeiros, a proteção civil, tal como os tais autarcas que estava a sublinhar, também já têm mais conhecimento que não tinham, se calhar, em 2017? Eu creio que sim. Creio que o sistema está, digamos, bastante melhor. Há mais sensibilidade por parte das pessoas, por parte, enfim, de todos os níveis da hierarquia política, desde o governo, estou a falar, digamos, de gestores de agências, autarcas, ao nível de presidentes de Câmara, presidentes de junta de freguesia. Há toda uma maior sensibilidade para este problema. E vejo também outra coisa que me parece muito favorável, há mais trabalho em conjunto. Eu tenho a felicidade de fazer parte da CIM, de uma comissão de incêndios da CIM de Coimbra. Estou lá a representar a Universidade de Coimbra e tenho tido a possibilidade de participar em várias reuniões, onde vejo reunidas várias dezenas de representantes de diversas entidades, onde ali durante uma parte do dia são apresentados vários problemas, analisadas várias situações do risco de incêndio para a região de Coimbra, e abertamente são postas e discutidas propostas de melhoria de um aspecto ou de outro, e vejo as várias entidades num ambiente, diria, digamos, enfim, muito colaborativo a trabalhar em conjunto, coisa que não via aqui há uns anos. Professora Fantina, temos que diminuir a carga de combustível, mas há a utopia da limpeza do combustível todo, ou seja, aquilo que eu pergunto é, explique, porque aqui surgem algumas vozes, algumas até da academia, colocam em causa também, de certa maneira, a questão de, mas limpar o mato todo, como vou usar aqui um termo simplista para as pessoas perceberem, só por si não tem assim um impacto tão extraordinário. Qual é a sua opinião? Bem, a limpeza de combustível é importante, mas é preciso perceber que não é possível, nem é desejável limpar todo o combustível. Então, se limparmos tudo, o que é que vai ser feito da caça? As áreas de caça, como é que vai acontecer? Portanto, não podemos ter a pretensão de limparmos tudo o que é possível. E neste momento as orientações são equilibradas ou são excessivas? Em relação às faixas, chamadas faixas de combustível. Repara, em alguns sítios são equilibradas, noutros são excessivas, noutros são insuficientes. São insuficientes, porque tudo tem... é óbvio que é necessário haver diretrizes gerais para todo o país, mas o território nacional tem características muito diferentes. Por isso é que eu há bocadinho falava da necessidade de fazer uma gestão de baixo para cima,
e uma gestão adaptativa. Porquê? Mas nós temos cartas de risco ao metro. E está cartografado, zona de risco. Está a falar da carta de perigosidade? Por eventualmente? Pois, nós temos que ver uma coisa. Eu não sou muito favorável à atual carta de perigosidade. Porquê, professora? Porque, nomeadamente, porque vai criar uma série de constrangimentos no desenvolvimento local que não faz sentido absolutamente nenhum. Tem a ver com a construção e não construção? Tem a ver com a construção, tem a ver com o desenvolvimento de atividades, nomeadamente atividades turísticas e de lazer. Portanto, eu sou muito mais apologista. Portanto, estamos a falar de uma carta de perigo estrutural, certo? Que está suspensa, não é? Está suspensa, portanto, temos que esperar para ver o que é que os cientistas e os decisores políticos estão a pensar, mas efetivamente... Mas a sua tese é de que cada caso é um caso. Em alguns casos pode ser excessivo, em outros casos pode ser deficitário. Isso remete-nos para uma análise quadricular de uma quadrícula de terreno. Isso só pode ser remetido para uma carta que possa identificar se ali, efetivamente, faz sentido aplicar uma limpeza de 30 metros, ou de 50, ou de 2 metros, não? Ou 0. Sim. Mas é suposto ter a cartografia. Sim, mas a cartografia pode ser feita, por exemplo, a nível municipal. A cartografia anteriormente era feita a nível municipal, certo? E agora foi estipulado que haveria um método, um novo modelo, e seria para todo o país. Portanto, é uma opção, natureza política. Mas tecnicamente o que é que seria mais... o que seria melhor? Eu considero, eu sou muito mais apologista de uma gestão na base municipal. Na base municipal. E que efetivamente se identifiquem primeiro, como lhe disse há pouco, o problema existente e as medidas mais adequadas. Efetivamente, há bocadinho o professor Xavier Viegas referia que há muitos autarcas muito conhecedores mais conhecedores, digamos, do que havia, talvez. Sim, eu tenho feito muitas deslocações ao terreno e tenho encontrado situações muito, muito dispares e, portanto, que têm que ser consideradas, porque, efetivamente, há técnicos muito bem preparados e muito capazes e há outros que terão mais necessidades de apoio. Tem a ver com a forma como as câmaras se apetrecharam de técnicos nesta área? Sim, mas o que acontece é que as câmaras têm recebido muitas competências, cada vez mais competências, e um dos grandes problemas que é frequentemente referido é a falta de recursos humanos. Há pouco o professor Xavier Viegas falou do programa Aldeia Segura e do programa Pessoas Seguras, são dois programas distintos. E o que acontece, nós também fizemos um levantamento em todas as câmaras, em todos os municípios que têm aldeias que aderiram a estes dois programas. Sim. E o que acontece é que a maior parte dos municípios mencionou que não tem recursos humanos para efetivamente fazer um trabalho de proximidade com as comunidades. Não é só uma questão de recursos financeiros, neste caso é mais uma falta de recursos humanos. O que nos pode levar também à formação e a forma como eles estão disponíveis para serem contratados, não é? Sim, isso. A nossa escola, digamos assim, técnica deste ponto de vista, não é? A escola e a capacidade das câmaras municipais admitirem. Isto é um problema, professor, na sua perspectiva? É sem dúvida. Portanto, a necessidade de melhor formação a vários níveis. Falámos há pouco, digamos, das entidades, dos responsáveis, os agentes também de falar de proteção civil, começando pelas forças de combate. Nós temos no país diversas forças de combate, 4 ou 5 entidades que fazem combate. E a formação dessas pessoas não é uniforme.
portanto, por exemplo, a GNR tem a sua escola de formação, os bombeiros têm a sua, os bombeiros profissionais têm a sua, as Forças Armadas têm a outra. Defende uma escola única. E não há, digamos, uma transversalidade, portanto, não se consegue reconhecer se uma pessoa a quem entrega o comando de um incêndio se tem, de facto, as qualificações que eram requeridas para esse posto. Portanto, esta é uma questão que é muito importante, que já foi identificada já há vários anos em Portugal. Eu julgo que se está a trabalhar nela, mas ainda não está, digamos, completada. Portanto, e sobre a limpeza de combustível? Fala-se da limpeza, portanto, da redução de combustíveis. Há um aspecto que é fundamental, que é a gestão do combustível em torno das habitações. Em Pedrógão, nós estudamos mais de 1000 habitações, casas destruídas, e verificámos que aquelas em que a limpeza da vegetação não estava feita em toda a periferia foram aquelas que foram mais suscetíveis de ser destruídas. E, portanto, essa medida de limpeza da vegetação em torno das habitações é fundamental. E isso é das coisas que nós notamos que mudou em Portugal desde 2017. É questionável se são os 30 metros ou os 50 metros, está sempre se deve ser, o que é que deve ser reduzido. Eu creio que houve ao início confusões que levaram exatamente as pessoas a pensar que tinham que retirar toda a vegetação, o que não é necessário, nem é producente, mas ainda não se sabe bem o que é que se deve fazer. Mas como é que vamos resolver? Temos que fazer uma carta, aqui a questão da carta de perigosidade. Pois, eu julgo que é importante haver regras gerais, até porque uma das coisas que levou a haver esta melhoria, esta mudança de comportamento foi haver uma fiscalização. Vemos que nos últimos anos tem havido uma fiscalização efetiva que tem levado as pessoas a cumprir, digamos, aquilo que está estipulado na lei. Porque a lei já existia antes, não foi criada em 2017. O que passou a haver a partir de 2017 foi uma atenção maior, uma sensibilidade maior, uma fiscalização maior. Agora, o que nós também somos defensores, que o problema não devia ir só apenas com o castigo, com a punição, com a coima. Devia ir também de outra forma, digamos, com o estímulo, o prémio, e exatamente trabalhar com as comunidades no sentido de sensibilizar as pessoas para a necessidade de não apenas uma casa, mas um bairro, uma aldeia, trabalharem em conjunto, de se ajudarem mutuamente e esse bom comportamento ser reconhecido. É dessa maneira que estão a trabalhar os americanos, os canadianos, e não vemos a hora disto ser feito aqui. Estou mesmo a terminar, só uma pergunta muito rápida para ambos. Professora, defende, por exemplo, que a métrica, não podemos olhar para a métrica da área ardida, que é analisar o fogo em função da área ardida, é uma métrica fraca. Então, qual era a métrica que nós deveríamos utilizar e que devia estar no centro da nossa atenção? Tem a ver com o dano? Não. Então. O dano é uma consequência. Então qual é a métrica? Portanto, tem que ser em função das características do próprio incêndio. As características têm a ver com a velocidade de propagação, aspecto muito importante, tem a ver com a intensidade, tem a ver com a capacidade de gerar projeções e iniciar novos incêndios e a distância a que é possível esses incêndios surgirem. E, por outro lado, também a questão do comportamento errático ou não do Mas fogo. um ano com muita área ardida é um ano mais gravoso que os outros. Depende das áreas afetadas, depende da intensidade do fogo, depende da severidade do fogo. Portanto, repara, a severidade do fogo, que tem a ver com o dano no solo e na vegetação, é um elemento muito importante e que agora já se vai calculando em Portugal, mas os australianos já calculam os mapas de severidade do fogo há muitos anos. Portanto, ficar pelo número de ignições e pela área ardida não me parece que seja a melhor ideia. Além disso, já foi aqui mencionado que, em alguns casos, atendendo a que, quando as condições não são propícias a que o incêndio vai escalar, pode-se deixar, ou deveria-se poder deixar, o fogo fazer o seu trajeto. Isso não é possível se a métrica é a área ardida. Não é possível. Professor, para fechar, depois deste ano excepcional, 2022, vem 23, talvez solo com muita erosão, o que é que a ciência pode-nos tentar projetar 2023? O que é que a ciência nos pode dizer sobre o que nos espera, por exemplo, num próximo ano? Isso é possível?
Eu penso que ainda é cedo. Nós, cientistas, e eu e a professora Fantina fazemos parte de um painel de peritos que o Governo nomeou para estudar os incêndios de 2022 e estamos ainda nesse processo que não está terminado. Mas o que reconhecemos é que ardeu uma área importante do país e obviamente que essa área é uma mudança na paisagem e que vai ter reflexos nos anos seguintes. Desde logo, as áreas que arderam este ano, no próximo ano muito dificilmente irão arder, portanto poderão servir de tampão ocorrências que possam haver. Ou nos anos subsequentes, sim, Serra da Estrela, por anos, exemplo. Talvez durante 2, 3 anos, porque a partir daí já volta a haver conclusões. Portanto, estes anos vão servir também um pouco como essa tal fogo que vai reduzir a vegetação na paisagem, que terão tido esse papel. Terão tido outros aspectos maus e já que falava há pouco dos danos, eu creio que é muito importante olharmos para esse aspecto, porque olharmos muitas vezes os custos da prevenção, os custos do combate, mas o valor dos danos que um incêndio ou o conjunto dos incêndios causa é uma ordem de grandeza superior àquilo que se gasta nestes incêndios. Isso é uma coisa que as pessoas não estão bem capacitadas, mas pode ser 10 ou 100 vezes maior os danos que são causados. Daí a necessidade de se calcularem esses danos. 10 a 100 vezes mais do que o custo do combate? Exatamente. Portanto, se formos a medir tudo o que se perdeu, tudo aquilo que se perdeu em vegetação, em condições naturais, condições climáticas, bem-estar da população, tudo isso... Já tivemos cálculos em Portugal sobre isso, professor? Em parte, parciais só, mas recentemente assisti a um trabalho a nível, digamos, mais geral, a nível, digamos, de países maiores, e em que foi dada essa indicação de que era 10 a 100 vezes mais do que o custo total da prevenção, do combate, e também um aspecto interessante que foi de lá, que o custo que é das despesas da análise do fogo, que incluem toda a investigação científica, é cerca de 1% do que se gasta em combate e prevenção. Muito mesmo. A última pergunta é, e nas suas, depois da análise viram recomendações, e nas recomendações a reflorestação, aquilo que nós, o modo como reflorestamos, está na sua preocupação também? Certamente, embora eu não seja especialista nessa área, mas pelo que tenho estudado e pelo que tenho trabalhado, nós não podemos deixar de ter vegetação no nosso território, porque ela faz parte dos nossos espaços. O que temos é que ter uma floresta diferente. Temos que evitar as monoculturas, temos que evitar as grandes extensões de floresta, temos que criar mosaicos, temos que ter mais espécies de crescimento lento, portanto de folha caduca, que criam microclimas que vão fazer exatamente esses... Não demoniza o eucalipto. Não, mas não deixe de reconhecer e não deixe de dizer que onde há o eucalipto, as condições de propagação são, em princípio, mais graves. Não é a condição necessária, mas se existe, favorece de facto a propagação rápida, e temos visto isso em muitos casos. Muito obrigado. Foi uma ótima conversa sobre os incêndios florestais no contexto da alteração climática que vamos vivendo, e os portugueses que ouviram certamente terão extraído aqui algo, acho eu, relevante. O programa da Capa à Contra Capa é uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral deste programa está na edição digital, em podcast, disponíveis nas plataformas digitais habituais, nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Renascença. Um programa com o genérico original do pianista Mário Leginha, esta semana com Paulo Teixeira, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para mais um tema para conversar.